Boa noite a todos. A nossa palavra hoje vem do nosso amigo Emmanuel e a fonte é o livro Palavras de Vida Eterna. E vem nos dizendo assim: tende fé em Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Marcos capítulo 11, versículo 12. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues, tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus: tende fé em Deus. E essa é mais uma daquelas para a gente levar e refletir, que como nós ouvimos sempre nas preces, nas leituras, nos livros, nas psicografias, nós temos sempre um amigo invisível ao nosso lado, né? Aqui, o nosso amigo Jesus indica o nosso Deus que tá sempre intervindo para que a porta apareça à nossa frente, está sempre interferindo para que uma luz aponte, iluminando os nossos problemas, está sempre providenciando para que seguimos tranquilos, sempre em frente e sempre para o alto. Muita paz para todos nós, uma boa palestra. Vamos manter os nossos pensamentos tranquilos. Vamos pensar na natureza,
Quem sabe, até para nos refrescar, pensarmos numa linda cachoeira que cai entre árvores verdejantes, com a lua lá no alto a nos iluminar. Vamos pensar nas estrelas, nas flores, na mata. A natureza sempre nos aconchega o coração. Jesus, companheiro e amigo de todos os instantes. Com que felicidade te dizemos que chegamos à tua casa no dia de hoje. Quantos de nós já chega com muita felicidade, alegria por estar, outros trazendo consigo suas problemáticas, dores, preocupações com enfermidades dos nossos amores, muitas preocupações na mente, Senhor. Mas aqui estamos todos reunidos, porque acreditamos nas tuas promessas, quando dissestes que estarias junto a nós, que era só rogar a ti. E nesse instante, Senhor, eu rogo a ti por piedade para todos aqueles que sofrem em seus lares, nos hospitais, nas casas de saúde. Enfim, Senhor, são tantos sofrimentos, quantos corações aflitos de mães preocupadas com seus filhos. E estamos aqui, entregando a teus pés as nossas problemáticas maiores. E é por isso, Senhor, que eu peço aos nossos guias e protetores que nos permita, em nome de Deus, estar dando início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus, meu Pai. Nós hoje, em substituição a Ronilda, temos o nosso companheiro Demétrios. Vai trazer o estudo da noite para nós. Demétrios, esteja à vontade. Muita paz para todos nós. Eu não estou muito habituado com o microfone, porque aqueles que me conhecem mais de perto dizem que eu não preciso de microfone. Fosse só para esse salão, eu dispensaria o microfone, com certeza. Algumas pessoas, com certeza, irão compreender este misto de ansiedade e emoção que eu estou vivendo neste momento. Outras pessoas não me conhecem, acredito eu, porque esta casa, ela tem uma terra tão fértil que ela faz germinar frequentadores novos, sabe? Então, para aqueles que não me conhecem, eu estou nesta casa desde 1987, são 25 anos. A gente não tem participado das quartas-feiras porque outras tarefas, nós fomos chamados para outras tarefas e
Na quarta-feira, evidentemente, que essas tarefas são cobertas por outros companheiros. Bom, como disse Jaguacira, era uma outra pessoa que deveria estar aqui. E ela, na segunda-feira, me pediu para falar na quarta-feira, e eu achei engraçado o tema. Vocês devem receber, né, antecipadamente os temas da casa, né? Há um programa mensal, as pessoas que frequentam a casa, evidentemente, devem receber este programa. E quando eu vi, ela falou, você desce lá embaixo que você vai ver o tema. Tudo bem, eu olhei, decisão e vontade. Achei assim bem interessante, porque eu vou dizer agora o nome de algumas pessoas e vamos ver se vocês reconhecem essas pessoas e vão entender por que eu achei interessante o tema, decisão e vontade. Professor Hans. Eu vou dizer o nome dessas pessoas, não precisa dizer que conhece, não. Eu não conheço, mas eu pesquisei. Professor Hans, Gil Cassella, Marcos Dietrich, André Ortiz, professor Júlio Machado. E evidente, para a gente não dizer que está vivendo uma sociedade machista, a Leila Navarro, né, para representar o universo feminino. Eu não conheço essas pessoas, não conhecia até então. Por que eu trouxe o nome dessas pessoas? Existem várias outras conhecidas de todos nós. Bernardinho, né, Felipão, todos nós conhecemos, né? Pois é, essas pessoas, elas são palestrantes motivacionais. Inclusive essas que eu não conhecia. Eu trouxe para falar um pouco dessas pessoas e dessas palestras motivacionais. Porque o título era bem sugestivo, Jaguacira. Decisão e vontade. São temas encontrados nessas palestras motivacionais. Eu tenho certeza que algumas pessoas já assistiram, se não, participaram de algumas palestras motivacionais. Essas palestras são ministradas por profissionais que ganham assim um bom dinheiro, viu? Eu conheço alguns e eles estão muito bem de vida com relação a essas palestras. Eles são contratados por grandes empresas para ministrarem essas palestras para os seus funcionários, para desenvolverem temas, por exemplo, a motivação no trabalho, o relacionamento com seus colegas. Na área comercial, eles fazem questão de motivar o povo, o grupo que trabalha nas vendas, desenvolver novas ideias, aprender como agredir a clientela, os mercados, no relacionamento interno, o respeito recíproco entre os companheiros. Você não está muito motivado para o trabalho. Eu preciso fazer alguma coisa para que você me dê retorno, porque da forma que você está trabalhando, não pode. Ou você muda, ou eu terei que mudá-lo. Eles fazem isso. E é interessante que eles encontram eco. Hoje, na vida profissional, nós encontramos realmente diversas pessoas que, motivadas por esses profissionais, encontram seu espaço ou serão substituídas. É a vida, é o mundo de hoje. Você deve fazer por você, porque ninguém fará. Você deve desenvolver a sua meta, saber exatamente o que você quer da sua vida, saber onde você vai se colocar nesta sociedade competitiva, porque senão você irá sucumbir. Não sobreviverá neste mercado disputado de trabalho, onde se cobra cada vez mais. É assim que é feito numa palestra motivacional. Nós vamos trazer o tema decisão e vontade numa palestra motivacional. Mas é evidente que nós vamos trazer sobre um novo prisma. Por exemplo, nós estamos habitando um planeta Terra. Alguns dizem que o mundo vai acabar em dezembro, não é isso? E olha que alguns acreditam, hein? Mas é interessante.
apesar de alguns acreditarem, na hora de assinar um documento, eles parece que esquecem isso. Eu não sei se a pessoa que assinou o documento do sinistro do carro do meu filho, se ele pensa que o mundo vai acabar. Se ele pensa, ou ele anda muito distraído, ou então está acontecendo alguma coisa com ele, porque ele marcou a entrega da peça, uma traseira de mala de um carro, para janeiro de 2013. Ou seja, nós vamos ficar sem carro até lá. Isso significa o quê? Ou ele acredita e anda distraído, ou ele, graças a Deus, não acredita que o mundo vai acabar. Porque se ele diz que vai entregar a peça em 2013, então nós estaremos ainda aqui e iremos receber a peça. Que bom. Então, como nós estávamos falando, pessoas acreditam que o mundo irá acabar em 2012, mais precisamente em dezembro. Se não me falha a memória, parece que é 21 de dezembro, não é isso? Puxa vida, nem o Natal nós vamos poder comemorar. Mas tudo bem. Outras pessoas andam muito preocupadas com esses sismos que acontecem no planeta. O terremoto, o furacão, né, que se transforma impressionante numa tempestade que eles estavam fazendo um cálculo e erraram redondamente, que ela ficou muito maior. Tudo isso está acontecendo no nosso planeta. Isso tudo junto com as palestras motivacionais. É interessante. Há 2000 e poucos anos atrás, o mundo conheceu um palestrante. Segundo Gandhi, o maior palestrante que este mundo viu. Gandhi não era cristão, mas afirmou que o Sermão da Montanha, se tudo fosse destruído no mundo, como registro histórico, e o Sermão da Montanha fosse mantido, nada se perderia neste planeta. Isso falado por Gandhi, que não era cristão. Mente aberta, espírito luminoso, não trazia em si os preconceitos das religiões, sabia o que estava falando. E é verdade mesmo. Esse palestrante, Tiago Acira mencionou o nome dele na prece inicial. A nossa companheira que fez a página mencionou o nome dele nos comentários. Esse palestrante, realmente, nós sabemos o nome, Jesus Cristo. E é impressionante como esse palestrante esteve conosco e ficou com o verbo marcado. Todos nós sabemos alguma coisa, pelo menos, dos ensinamentos do Cristo. Nós iremos relembrar algumas. A primeira, que temos registro, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, foi uma afirmação. Aliás, é interessante, vocês já notaram, quem assistiu a alguma palestra motivacional, o verbo, o pensamento, é sempre no afirmativo. Eles usam as frases sempre no afirmativo. Eles não colocam dúvidas, eles afirmam: você é capaz, você irá fazer. Engraçado, lendo o Evangelho, nós notamos todas as frases de Jesus estão no afirmativo. Nada suscita dúvida. Nada tem o talvez, parece, quem sabe, não. Eu não vim destruir a lei, e sim confirmá-la, porque ele estava diante de um povo que seguia os ensinamentos de Moisés. E ele afirmava para aquele povo que ele não estava ali para derrogar nenhuma lei, sim confirmá-la, mas sobre um outro ângulo. A lei de justiça trazida por Moisés, através do Decálogo, através dos registros dos livros de Moisés, o Deuteronômio, eram leis de justiça, e era necessário, porque precisava domar um povo que viveu sob o jugo
por mais de 300 anos do Egito. Imagine a gente ficar trancado num quarto, não sei por quanto tempo, e de repente abre uma porta e fala, ó, você está livre, vai viver. Vocês já imaginaram como nós nos sentiríamos perdidos com essa liberdade? Assim ficou esse povo. Então, Jesus, conhecedor das almas, ele teve muito cuidado ao defrontar-se com esse povo. Mas ele afirmou que não foi destruir lei nenhuma. Ele foi confirmá-la. Bom, ele falou também das moradas do Pai. Ele afirmou, que havia moradas diversas do Pai. E que não era essa nossa a única morada. E que aquele que fizesse a vontade do Pai seria feliz em todas as suas moradas. Ele já estava anunciando que nós não estávamos sozinhos no universo. Hoje, quem se preocupa em ler alguma coisa ou ver na televisão, que também tem coisas boas, o desenvolvimento da ciência, nós já sabemos que não estamos sozinhos. Existe um cosmólogo chamado Marcel Gleiser. Ele é brasileiro. Ele é responsável pelo setor de cosmologias da NASA. Não sei quantas pessoas sabiam disso, mas infelizmente, isso não dá ibope, entende? Não dá assim, não dá audiência. Então, muito poucas pessoas sabem disso, mas é um brasileiro que comanda o setor de cosmologia da NASA. Ele tem um programa chamado Cosmologia, num canal fechado, chamado Discovery. Não é isso? É o Discovery. E diariamente ele faz um comentário de 5 minutos a 10 minutos sobre a cosmologia e trazendo já algumas notícias sobre os mundos habitados. Pra vocês terem uma ideia, ele afirmou outro dia que a NASA fez estudos sobre a questão das doenças na Terra. E é interessante que, apesar da ciência descobrir remédios, tratamentos para as doenças, algumas outras surgem, muito parecidas, se não outras, que retornam. E eles ficaram impressionados, começaram a estudar, e estudaram muitos anos sobre isso. E a NASA, com vários cientistas, chegou à conclusão que, enquanto o homem não evoluir moralmente, as doenças não diminuirão. Olha, esse cientista não falou em Jesus, não falou em Deus, ele falou em ciência. Mas ele afirmou que enquanto o homem não progredir na sua moral, as doenças não diminuirão. Ele disse, entre outras palavras, que a nossa cura está intimamente ligada à nossa evolução moral. Isso vindo de um cientista. Viesse de um Divaldo, ele é espírita. Viesse de um pastor protestante, ele é pastor protestante. Viesse do Papa até. Com certeza, aqueles que se dizem materialistas, né? Ai meu Deus, graças a Deus, eles iriam duvidar. Mas vindo de um cientista, a gente sabe que isso não saiu assim na Globo, não saiu em jornal de circulação grande, porque realmente essas notícias elas não dão ibope. Mas isso aí tudo faz parte do momento que nós estamos vivendo. Nós não saímos do palestrante chamado Jesus. Por quê? Porque esse palestrante fez um dia o maior discurso que a humanidade registrou em todos os tempos, chamado o Sermão da Montanha. Então, dizem os registros bíblicos que Jesus subiu ao monte. Uns dizem que ele não subiu coisa nenhuma, mas isso pouco importa, porque a evolução espiritual dele já nos deixa tão pequenininhos que ele parece realmente uma montanha.
diante de cada um de nós. Mas vamos obedecer o registro bíblico. Ele subiu ao monte e falou à multidão: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Verifiquem, está afirmando: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão justiçados. Ele falou com muita firmeza, dando para todos nós a certeza de que encontraríamos a felicidade. Apesar dele dizer, entre outras coisas, que a felicidade não era deste mundo. Ora, se a felicidade não era deste mundo, por que ele afirma que os aflitos serão consolados, que os puros de coração verão a Deus, que seríamos felizes neste vale de lágrimas? Por que ele afirmaria isso? Porque, evidentemente, que esta palestra motivacional era uma palestra futurística. Era uma palestra que anunciava tempos que estão chegando. Muitas religiões falam, por outras palavras, sobre a transformação do nosso mundo. Novos tempos virão. Alguma coisa está acontecendo. Na doutrina espírita, engraçado, alguns anos atrás, a gente falávamos sempre de um planeta de provas e expiações. Toda hora se falava numa casa espírita em planeta de provas e expiações. Pô, esse povo só fala em planeta de provas e expiações? De repente começou-se a falar num planeta de regeneração. Um planeta onde o mal irá diminuir a cada vez mais. Ele não irá acabar, porque haverá pequenos focos, que é natural, porque a natureza, ela não se transforma de uma hora para outra. Ela se transforma aos poucos. Ela vai se modificando aos poucos, porque Deus é o Pai também da paciência. Então, ele falava sobre esta modificação. E na Casa dos Espíritas se fala, se anuncia o planeta de regeneração. Ele afirmou que a fé transporta montanhas. Se tens a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para aquela montanha: mova-te daí para ali, e ela se moverá. Uma afirmação desse palestrante motivacional, afirmando isso. Não precisa ser aquela fé que você vai gritar no meio da rua. Não precisa ser aquela fé que você vai impor àqueles que vivem contigo. Não precisa ser aquela fé que você precisa escrever na testa. Não. Ele disse que seria apenas a de um tamanho de um grão de mostarda. Quem cozinha sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda. Só deste tamanho já moveria montanhas. Evidentemente que na interpretação mais profunda nós vamos encontrar as montanhas, não essas montanhas como conhecemos, mas os nossos defeitos: egoísmo, vaidade, desejarmos aquilo que não é nosso, essas paixões que trazemos, e que são verdadeiras montanhas, porque as pessoas falam assim para você: você precisa se modificar, meu filho. Do contrário, como você será feliz? Você viverá assim para sempre? E não é fácil se modificar. É muito difícil. Nas preces que nós fazemos, quando nos lembramos do Pai, principalmente no início das tarefas do dia,
volta e meia, trocamos uma ideia com ele. Como é difícil crescer, Senhor. Ainda estamos presos ao nosso passado. Joana adiante, ele fala sobre isso, os nossos atavismos, as nossas paixões antigas. Nos libertarmos de tudo isso é muito difícil. Não é fácil. Como falamos, ninguém estala o dedo, dorme ruim e acorda bom. Milagres não existem. Aprendemos isso estudando o Espiritismo. Mas nós precisamos iniciar. Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Se não dermos o primeiro, como chegaremos ao 1000º? Nós precisamos ter coragem. Mas nas casas espíritas, segundo aquele palestrante que anunciamos ainda há pouco, fala-se neste planeta de regeneração. E nós estamos convidando a todos para que no dia 22 de dezembro, se nós conseguirmos nos encontrar pelos caminhos da vida, façamos planos para o nosso futuro. Se não nos encontrarmos, lembremos-nos do dia 31 de outubro. Não é que aquele louco estava certo? O mundo não acabou e nós vamos ter que continuar fazendo esse exercício de modificação interna. Porque, do contrário, sofreremos. Não somos nós que estamos falando. Esse palestrante do Sermão do Monte é que afirmou. Os aflitos, que ele disse, são aqueles que sofrem. Mas é interessante que algumas pessoas, basta nós olharmos por aí, sofrem porque você olha na rua a pessoa tomada da droga, sem nenhum sentido para a vida, chega para ela: meu filho, eu quero te ajudar, eu tenho um lugar para você. E eles não querem ir. Eles estão optando pelo sofrimento. Vai dizer que eles não estão aflitos? Caros que sim. Eles sofrem, eles choram. Fica um pouco do lado daquelas pessoas e vocês terão testemunhas dos sofrimentos deles. São aflitos, mas estão fazendo uso do seu livre-arbítrio. Jesus, quando falou dos aflitos, ele falou daquele que não suporta mais a aflição. Aquele que está quase chegando ao desespero sem encontrar saída. Ora, se nós chegarmos na internet, e eu fui na internet, formos ao YouTube e falarmos assim, pedirmos palestras motivacionais. Gente, é impressionante como nós encontramos palestras motivacionais. Olha, eu procurei. Tinha não sei quantas páginas de palestrantes. Não encontrei uma de Jesus. Não encontrei uma daquele que traz alívio para os aflitos. Aquele que diz que aquele que tem sede de justiça, e nós estamos precisando de justiça, irá encontrar a justiça. Aquele que se tornar puro, porque ninguém é feito puro. Eu afirmo, nem Jesus foi criado puro. O espírito é nascido simples e ignorante. Através das vidas sucessivas, ele vai se depurando, através das aflições, das perseguições injustificáveis, dos sofrimentos que ele não entende. Meu Deus, eu não fumo. Por que eu contraí um câncer de pulmão? Eu não bebo. Como é que meu fígado está nesse estado? O que foi que eu fiz para o meu vizinho, para me perseguir tanto? Ora, eu faço tudo pelo meu marido e ele me trata desse jeito. Se nós prestarmos atenção nos ensinamentos deste palestrante, ele falou sobre a reencarnação.
num diálogo com uma autoridade dos judeus da época. O diálogo de Jesus com Nicodemos foi muito esclarecedor. Senhor, como é que eu irei nascer de novo? Devo entrar no ventre de minha mãe? E irei retornar à carne? Como é isso? Realmente, isso é um absurdo. Um homem daquele tamanho, eu não sabia o tamanho de Nicodemos, mas era um homem, um senhor já. Como é que ele iria voltar para o ventre da mãe? Não sei nem se a mãe dele ainda era viva. E nascer de novo. Jesus, sabendo com quem estava falando, disse: sabeis que eu disse, é preciso nascer de novo, porque o que vem da carne é carne, mas o que vem do Espírito é Espírito. Creiais no que eu digo, é necessário nascer de novo. Muitos registros nós encontramos no Evangelho que fala sobre a reencarnação. Esse palestrante deixou registrado esta bênção de Deus. Você está se achando o último dos homens? Deixa eu olhar para mim, não para você. Você está se achando o último dos homens? Você acha que para você não existe mais salvação? Claro que há, meu irmão. Trate de se modificar agora. Aprenda a ser feliz. Não é fácil. É difícil. Muito difícil. Mas inicie a caminhada. Faça um esforço diário. Comece essa transformação. Não conseguirás se tornar um anjo nesta vida, mas você terá outras oportunidades, porque Deus é Pai, e a reencarnação é uma questão de justiça, quando não é de misericórdia. Por que de justiça? Porque Ele dá chance para aquele que erra consertar o seu erro. Ora, nós encontramos a justiça dos homens tentando fazer isso, tentando fazer isso, apesar dos tropeços que a gente vê, que é natural, somos todos humanos, passíveis de erros. Ora, se a justiça do homem já prescreve a oportunidade da recuperação, que dirá a justiça de Deus, Pai perfeito, de infinita bondade, de infinita misericórdia. A reencarnação é uma oportunidade ímpar para todos nós. Mas não façam com um amigo meu, malandro, né? Olha, Demétrio, já que eu vou ter outra oportunidade em outra vida, eu vou fazer o seguinte: deixa eu continuar do jeito que eu estou, na próxima eu melhoro. Mas então, ou seja, ele está usando o livre-arbítrio dele. Mas quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, encontra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo que mais item tem para estudar. Por quê? Porque a aflição é grande. Encontramos muita gama de aflitos, de aflições, de pessoas que sofrem. Se nós formos agora dar oportunidade para que todos, não, deve ter alguém aí que está bem aberto, né? Graças a Deus, não tem problema nenhum, está tudo resolvido, a conta está no azul, patrão, pelo amor de Deus, patrão que patrão, eu sou o patrão, trato muito bem meus empregados, ninguém tem problema, meu casamento é perfeito, filhos, foram aqueles escolhidos por Deus, como diz Romário, e botou o dedo sobre ele, entendendo? E são esses os meus filhos, a minha vida é perfeita, meus vizinhos, maravilhosos, minha vizinha tia Guacira, olha só que coisa maravilhosa. Quem é que quer uma... Alguém queria uma vizinha melhor do que essa? Eu não ia querer. Entende? Então é isso. Se nós dermos oportunidade para algumas pessoas, com certeza teremos uma gama infinita dentro do nosso número, evidente, de aflições diferentes. Então, nós encontramos nesse palestrante motivacional a oportunidade da reencarnação. Quando ele nos fala
sobre a questão do espírito, dizendo que carne é carne e espírito é espírito, e o exemplo de curas, eu tenho assim, muito cuidado quando falo palavra cura, sabe? Eu tenho assim, o estudo nos traz assim, um zelo muito grande, porque no capítulo 6, Cristo Consolador, existe um item, o item 7, que o Espírito de verdade, Jesus Cristo, inicia dizendo assim: eu sou o grande médico das almas. E aí ele começa a discorrer todo o pensamento de consolação para aqueles que estão doentes. O corpo que traz a doença incurável está passando pela maturação que o espírito precisa. Sim, senhora. Veja bem, nós estamos fazendo um resumo rápido de uma palestra motivacional. Então nós vamos pedir com muita vontade e decisão que a pessoa que tem o carro Voyage Prata HHH 5879, por favor, dirija seu veículo, porque parece que estacionou na porta de uma garagem. E a pessoa, evidentemente, parece que está querendo entrar ou sair. É um Voyage Prata. Aqui diz a placa HHH. Interessante. O número é 5879. Por favor, já que o tema é decisão e vontade, por favor, vá com muita decisão e vontade retirar o carro. Ok? Porque nós estamos vivendo no mundo. De repente nós temos um vizinho que não tem assim muita paciência, ou até porque está com muita necessidade, e a necessidade dos outros a gente não consegue medir. A gente só consegue medir a nossa. É interessante isso, né? Então voltando ao nosso palestrante. Ele nos disse várias coisas, mas nós vamos falar agora sobre a questão do momento que nós estamos vivendo. Algumas semanas atrás, eu sei que a casa está sempre cheia, porque nós ouvimos os companheiros falando. Estava a novela Avenida Brasil, né? E muitas pessoas não estavam indo a alguns eventos, estavam remarcando, inclusive peça de teatro. Estavam suspendendo peças de teatro para uma outra semana que depois que acabasse, porque as pessoas queriam ver os capítulos finais de Avenida Brasil. É justo, é o livre-arbítrio. As pessoas vivem pelo que se interessam. Mas essa casa sempre ficou cheia, mesmo com a Avenida Brasil. É interessante. Por quê? Porque as pessoas que estão vindo aqui, como estão indo na igreja católica, se tiver a missa agora, se estiverem indo num culto evangélico, se estiver acontecendo agora, ou amanhã, ou depois da manhã, ou no outro dia, as pessoas estão querendo ouvir alguma coisa, porque o mundo que está aqui hoje, agora, lá fora, é um mundo que não está servindo para a gente viver. Apesar de eu ter dito ainda há pouco que alguém está bem, conta azul, é patrão, tem a esposa ou o esposo perfeitos, os filhos maravilhosos feitos por encomenda, está tudo certo, nunca ficou doente, mas esse mundo não está bom. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, vamos fazer de conta que nós estamos falando para uma plateia de uma grande empresa chamada Terra. E nós agora viemos trazer, contratados pelo patrão maior, um tema motivacional, para que vocês que vivem, que trabalham, que dependem desta empresa, funcionem melhor, produzam melhor, sejam mais felizes trabalhando nesta empresa. Este palestrante de 2000 e poucos anos atrás trouxe tudo isso que essa empresa precisa. As consolações do monte, as curas
em que ele fazia questão de dizer: a tua fé te curou. Vá e não peques mais, para que nada de mal te aconteça. Foram palavras de Jesus. E aí nós encontramos mais um ensinamento sobre a reencarnação. Porque ele curou um cego de nascença. Vocês sabiam disso? Ora, como é que um cego de nascença peca a ponto de ficar cego? Se é de nascença. Ele já nasceu cego, né? Se não existe outra vida, esse Deus é injusto. Como é que faz uma pessoa nascer cega sem ter tido cometido pecado? Sem ter errado? Que Deus é esse? E ele falou para este cego: vá e não peques mais, para que nada de mal te aconteça novamente. Ora, ele estava falando sobre reencarnação. Então nós que nos sentimos injustiçados neste mundo de hoje, nós que nos sentimos desamparados porque trazemos uma doença incurável, nós que não encontramos arrimo de paz, de tranquilidade no grupo em que vivemos, nessa família, porque é interessante, né? Só a família dos amigos, dos vizinhos que vale alguma coisa, né? São sempre boas as famílias dos vizinhos, né? As nossas nunca são. Interessante esse fenômeno. Nós que desejamos justiça porque não estamos satisfeitos com o que estamos vendo aí, e realmente não podemos ficar, gente. O tema não é esse, mas não devemos ficar, porque antes de tudo somos cidadãos. Nós que queremos ser felizes nesta empresa, precisamos fazer uma avaliação. Esses números que eu trouxe, que possivelmente algumas pessoas podem conhecer um ou outro, mas os palestrantes motivacionais do mundo moderno, que mexem com o nosso íntimo, que nos impõem, inflamam confiança e fé no futuro, na empresa que trabalhamos, será que eles têm condições de oferecer as consolações que Jesus trouxe? Será que agora que estão acontecendo todas essas coisas e nós realmente estamos chegando à conclusão que alguma coisa está acontecendo, será que nós não vamos nos modificar? É interessante que algumas pessoas acham: mas eu, poxa vida, eu sou chegado numa cervejinha, eu sou chegado não sei o que, eu sou não sei o que lá, eu gosto de uma brincadeira. Eu diria para essas pessoas que no mês de julho de 1987, olhando para a senhora, a primeira coisa que nos fez ficar nessa casa foi quando aquela coisa gostosa ali falou para a gente assim: a doutrina espírita não proíbe nada, meu filho. Ela só nos mostra aquilo que podemos fazer ou que não precisamos fazer. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, meu filho. Faça uso dele. Ela não proíbe nada. Aí nós ficamos. Porque é horrível ser cerceado. Eu não gosto. É horrível ser controlado. Eu não gosto. Por isso eu tenho livre-arbítrio. E faço uso dele. Tenho ouvido muitas palestras motivacionais desse palestrante de 2000 e poucos anos atrás. Tenho lido muito sobre esse palestrante, as coisas que ele ensinou. E se vocês me permitem dividir o que eu trago no coração, tem me dado consolo, tem me dado alento, tem me dado força para prosseguir neste mundo que estamos vivendo, tendo a certeza de que depende de nós fazermos um mundo melhor. Se nós queremos ser felizes, se nós queremos dividir os dividendos desta empresa, se nós queremos que o nosso patrão não nos despeça, porque aqueles que não quiserem viver neste planeta irão para outro, porque este planeta ficará muito gostoso para se viver.
Se nós queremos viver neste planeta, se nós queremos dividir com os nossos amores a morada de amor, de paz, de harmonia, de entendimento, que será esta empresa chamada Terra, ouçam esse palestrante. Façam uso dos ensinamentos dele. Não. Não precisa. Não precisa encomendar a asa. Ninguém precisa se tornar anjo. Basta ser um homem de bem. O que é ser um homem de bem? Jesus foi perguntado como é que se conseguiria a salvação. E ele respondeu: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. O que Jesus quis dizer com isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu fico impressionado. Como é que tem gente que consegue dizer que ama e não conhece nem Deus? Como é que a pessoa consegue dizer que ama o próximo se não tem tempo nem para pensar naquele que o criou? Naturalmente está fazendo uso de palavras, porque o sentido ainda não vive dentro dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha, Jesus, muito inteligente, malandro no bom sentido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por exemplo, se você vai fazer uma ação, pense primeiro em se colocar no lugar do próximo. Se você sentir que não ficaria feliz, não faça, porque você estará agredindo esse próximo. Foi isso que Jesus quis dizer. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se vai fazer alguma coisa e faça a análise prévia, será que eu vou prejudicar essa pessoa? Se eu ficasse no lugar dela, eu ficaria feliz? Ia me satisfazer? Não. Então não faz. É por aí o exercício. Com isso nós vamos nos modificando. Vamos aprendendo a entender o que é a palavra amor, que é muito usada ultimamente, mas pouco compreendida. Nós vamos entender o que é viver em sociedade, o que é respeitar o direito do próximo, que termina o nosso quando começa o do próximo. Quem estudou moral e cívica sabe disso. Isso é só para quem tem cabelo branco. Os jovens não sabem o que é isso. Quem estudou moral e cívica sabe disso. Né? O nosso direito termina quando começa o do próximo. Nós vamos começar a desenvolver limites para nós, em respeito ao próximo. Não vamos desejar aquilo que não nos pertence. Ué, tem um relógio de ouro caído no chão, não é meu? Por que eu vou levar? O dono que perdeu vai encontrá-lo. Se nós soubermos de quem é, vamos pegar e entregar ao próximo, para que nada demais volte a nos acontecer, como disse Jesus. Aprenderemos a nos amar. E interessante, para encerrarmos, segundo Divaldo, os cismas do planeta irão diminuir a proporção que os habitantes deste planeta se amarem mais, se entenderem mais, deixarem de se prejudicar uns aos outros. Quanto mais o sofrimento diminuir, mais seremos felizes, menos tragédias naturais. Lembram do Marcel Gleiser, cosmólogo da NASA? A afirmação de um cientista? Enquanto a população desse planeta não se melhorar moralmente, cuidaremos de uma doença aqui e outra aparecerá ali. Nada será melhor neste planeta, vindo de um cientista. Portanto, meus companheiros, meus irmãos, este palestrante motivacional, há 2000 e poucos anos,
trouxe para todos nós um código de libertação da felicidade. Depende de cada um de nós. É evidente que nós não poderemos transformar o mundo. Esta pequena plateia não irá transformar o mundo. Mas você, modificado, irá mudar a ambiência do seu lar. O seu vizinho, se for um pouquinho curioso como eu, irá notar a diferença e irá perguntar a você o que está acontecendo. E você dirá para ele que você ouviu uma palestra motivacional há 2000 e poucos anos atrás e que está servindo muito bem para você. Esse vizinho irá aceitar porque ele também quer a felicidade e irá fazer o mesmo. Daqui a pouco nós iremos modificar a vizinhança. Daqui a pouco as ruas do nosso bairro. Daqui a pouco a cidade. Daqui a pouco o país. Daqui a muito pouco o planeta. E essa empresa será feliz. Que Jesus nos abençoe. Na palestra inicial, falávamos ainda deste motivador incansável, desse amigo inseparável de cada um de nós. Tiago Acira, na prece inicial, convidava todos nós a esse conluio com Jesus através da natureza. E agora, neste momento, onde cada um de nós, no nosso íntimo, trazendo as nossas aflições, os nossos pedidos, vamos conversar com Jesus. Querido Mestre Jesus, amigo Nazareno, louvamos a Ti, Cristo querido, por ter a sua presença para cada um de nós. Alguns dizem, Senhor, que fostes e que irás voltar. Não, Cristo. Tu afirmastes que nenhuma ovelha se perderia, porque Tu eras o nosso pastor. E nunca vimos um pastor deixar sós as suas ovelhas. Estás aqui, Cristo, perto de cada um de nós. Trazemos as nossas aflições, Senhor. Trazemos os nossos pedidos íntimos, Jesus. Às vezes nos sentimos perdidos sem saber como encontrar a saída, Cristo. Mas se nós olharmos o Seu Evangelho, Senhor, saberemos que apesar das dificuldades do hoje, poderemos encontrar a felicidade para sermos felizes. E é por isso, Senhor, que pedimos que console os nossos corações. Console, Senhor, aqueles que amamos que ficaram em casa, Senhor. Console aqueles, Senhor, que no erro estão nos presídios, que estão neste momento, Senhor, fazendo as maiores atrocidades neste mundo, usando muito mal o seu livre-arbítrio. Aqueles que se encontram, Senhor, nos hospitais, joga, Senhor, a sua luz bendita. Console a todos que sofrem, Senhor, mas consola aqueles que não Te conhecem também, porque eles precisam de Ti. A nós, Cristo de Deus, as Suas bênçãos, que possamos voltar aos nossos lares em paz, em harmonia, sabendo, Senhor, que depende de cada um de nós sermos felizes neste planeta.
e como motivação da noite, possamos levar a devida decisão, com a devida vontade, para nos libertarmos da ignorância e do sofrimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fazes por nós. Que a sua luz possa nos dar paz, confiança, fé e tranquilidade. Que assim seja, Senhor. E assim, Mestre, estamos encerrando nosso primeiro momento da reunião. Nesse instante, eu peço aos nossos amigos espirituais para que nos permita, em nome de Deus, estarmos fechando este primeiro momento da nossa reunião, pois já agora iremos dar continuidade com os passos.